Resumo de cabos flexíveis. Nessa videoaula será mostrada direto, as equações que serão utilizadas para cabos flexíveis, parabólicos e catenados. Não são feitas as demonstrações dessas equações, como se chegam nelas. Primeiro, estamos mostrando aqui um cabo completo fixado em dois apoios, o apoio A e o apoio B. Um cabo genérico. A ideia inicial aqui é se familiarizar com os termos de cada cabo. Como, por exemplo, a distância entre os pontos de fixação dos cabos. Essa distância aqui. Isso é chamado de vão. E será representado pela letra L maiúsculo. É uma das letras. O importante é reconhecer que essa distância total entre os pontos de fixação se chama vão. O outro ponto a se reconhecer, ao se observar o cabo, vai se notar que existe um ponto mínimo dele, o ponto mais baixo desse cabo. A distância entre esse ponto mínimo e o ponto de fixação, reparem aqui, olha, que nessa linha é onde está a fixação dele nos apoios. Então, a distância entre o ponto mínimo do cabo e o ponto de fixação se chama flecha. E essa é representada pela letra H, que em alguns casos também será representado pela letra Y. Mas agora aqui no caso geral. O outro item que nós vamos ter que observar, vou procurar desenhar numa outra cor e bem fina para ver se fica claro. Então, vou desenhar em azul mesmo, só que mais fino. É o chamado de comprimento do cabo, que vai essa linha aqui, olha, é o próprio cabo. Tá certo? Olha, ao longo de todo esse comprimento, seguindo aqui o cabo, isso é, então, o comprimento do cabo, que eu vou chamar pela letra S, ou seja, é o comprimento do cabo. É muito comum que o pessoal confunda o vão com o comprimento do cabo, que é o comprimento total do cabo. Essa confusão acarreta em erros na resolução. Então tem que estar muito claro o que é o vão e o que é o comprimento do cabo. Bom, o que nós estamos observando nessa questão é um cabo completo. Normalmente fica mais fácil fazer o problema quando se utiliza metade do cabo. Vou desenhar aqui um eixo, como aqui é o ponto de mínimo, vou desenhar um eixo vertical aqui, que eu vou chamar de eixo Y, e vou desenhar um eixo horizontal, que eu vou chamar de X. Observando esses pontos, o que é que nós podemos notar agora? Que eu estou dividindo o cabo em duas partes. Por exemplo, tem uma parte que vai do ponto mínimo até o apoio A. E tem uma parte que vai do ponto mínimo até o apoio B. Logo, esse vão que está aqui, nós vamos poder escrever de que forma? Como, por exemplo, entre o ponto B e o ponto de mínimo ali. Essa aqui será a distância LB. Entre o ponto mínimo e o ponto de fixação A. Isso aqui será a distância LA. Ou seja, esse L, que era o vão, nós vamos poder escrever então o L como LA mais LB. Se eu quero saber o vão, o que eu preciso fazer? Se eu vou trabalhar, como eu falei para vocês, com a metade do cabo, que é o que eu vou fazer na sequência, calculo o LA, calculo o LB
Então somos dois que tem L. Quando o cabo é bem simétrico, fixado na mesma altura, basta calcular apenas, por exemplo, o LA e multiplicar por 2, que você terá o vão dessa estrutura. No caso da flecha H, se você tem, que o cabo está fixado na mesma altura, apoio A e apoio B, então essa flecha H também será igual ao HA desse lado e será igual ao HB, que é a flecha do outro lado. Tá? Então, nessa situação em que o cabo está fixado na mesma altura, HA é igual a HB. O outro ponto que tem que saber é a questão do comprimento do cabo. Para determinar o comprimento do cabo, agora eu vou desenhar aqui em verde. Nós vamos ter distância do ponto mínimo até a fixação. Isso será o nosso SA. Repare que eu estou tentando diferenciar, fazendo um S maiúsculo para o comprimento total do cabo. Deixa eu escrever aqui, inclusive, o total. Comprimento total do cabo. E em verde, o que nós temos é o comprimento do cabo SA, distância entre o ponto mínimo do cabo e o ponto de fixação, seguindo aqui o cabo. Então, o SA é o nosso comprimento do cabo, né? Entre o ponto mínimo e o ponto de fixação A. Assim como do outro lado, que eu vou procurar aqui uma outra cor. Pegar, por exemplo, essa cor. Nós vamos ter a distância entre o ponto mínimo do cabo, né? E o ponto de fixação. Esse será o comprimento do cabo SB. Né? Comprimento do cabo. Perfeito? Então, a partir de todas essas definições, do que é vão, do que é flecha, do que é o comprimento do cabo, nós vamos fazer a análise para a metade de um cabo, como está aqui. Eu vou aproveitar para dar uma circulada nessa figura, porque será como nós vamos fazer então os cálculos. Então, nós vamos analisar a metade de um cabo, como será visto aqui na parte seguinte. Vamos começar a análise, então, com um cabo parabólico. O que nós vamos perceber nessa questão? Primeiro, se é um cabo parabólico, ele vai ter essa forma de uma parábola quando sustenta uma viga muito pesada, onde o peso da viga é uniforme e horizontal. Então, esse é o primeiro ponto que está mandando aqui. Que tem que ter, para ser parábola, tem que ter uma viga onde ela apresenta um carregamento horizontal e uniforme, como eu vou desenhar. Então, esse aqui é o carregamento da viga. Como você pode ver, eu estou desenhando um carregamento retangular, aqui está o W de carregamento, representando então a viga de carregamento horizontal e uniforme. As outras informações que nós vamos ter, vamos desenhar os eixos. Aqui o eixo Y e o eixo X. Como havíamos dividido na figura anterior. Quando se analisa essa situação, o que nós vamos colocar aqui? Olha, lembrando, da figurinha que desenhamos agora atrás, a distância entre o ponto de mínimo da curva e o ponto de fixação nesse apoio, essa distância será
chamada de LA. A outra informação que tem, distância entre o ponto mínimo na vertical e o ponto de fixação. Então, essa distância aqui, entre o ponto mínimo e o ponto de fixação, essa distância vertical é a flecha, HA. Bom, essas são dois dos parâmetros, né, ligado ao vão, do ponto mínimo ao ponto de fixação na horizontal, ligado à flecha, do ponto de mínimo do cabo ao ponto de fixação na vertical, e um outro parâmetro é o comprimento do cabo, que é do ponto mínimo até o ponto de fixação, que nós vamos chamar de SA, comprimento do cabo. Os outros parâmetros que vão entrar aqui agora, né, aqui botamos o quê? Grandezas de dimensão, de comprimento. Vão, flecha e comprimento. Vamos passar agora para as grandezas ligadas à força. Para trabalhar com essas grandezas ligadas à força, nós vamos ter, no ponto de mínimo, a força que tem aqui é uma tração e ela é horizontal, né? Tangente à curva no ponto de mínimo, ela é horizontal, então aqui nós vamos ter a tração T0, ou tração mínima do cabo. Um ponto que tem que ser observado é que toda tração horizontal é igual. Então, T0 é igual a Tx. Já no ponto de máximo, onde está fixado o cabo no apoio, também sai uma tração. Nesse ponto é a tração que sai tangente à curva, numa diagonal, e essa é a tração máxima. Observando aqui as situações, nós já percebemos que, se eu falei que toda tração horizontal é igual, então, ao se projetar essa tração máxima na componente horizontal, o que nós vamos ter aqui? Se é horizontal, tração horizontal, e isso é igual a tração mínima. Também observa, né, que sempre que tem vetores, há necessidade de se saber o ângulo. Então aqui, entre a tração máxima e a tração mínima, tem um ângulo θ. Outro parâmetro que será necessário aqui para realizar os cálculos é a distribuição de força nesse cabo. Como eu falei, quem está mandando aqui é o peso da viga, que é a carga horizontal e uniforme. Se você está observando que o carregamento é horizontal, se o carregamento é retangular, logo o peso da viga, né, esse carregamento corresponde ao peso, tem que estar onde? No centro. Aqui está então o peso da viga, né? O carregamento é retangular, então no centro desse carregamento tem a força equivalente a ele. E a força equivalente nesse caso é o peso da viga. Analisando esse sistema e sabendo que soma de forças, a resultante de forças em um corpo em equilíbrio é nula, percebe-se que na vertical tem apenas o peso da viga atuando aqui, logo, quem que está compensando essa força? É a projeção na vertical, né, da tração Y, né, que vai ser igual a quem? Soma das forças na vertical tem que ser nula, logo TY mais MG é igual a zero, ou TY é igual a MG. Continuando a colocar as relações entre os termos, nós observamos aqui MG. Quem é MG? Força, né? MG é o peso, é uma força. E qual é a relação de força com carregamento? Nós sabemos que força é carregamento vezes o comprimento, né? Força é carregamento vezes comprimento. O comprimento que no caso é o X. Ou escrevendo em termos das nossas forças, força mg igual
ao carregamento, deixa eu melhorar isso igual aqui, vezes o, deixa eu apagar e vou corrigir esses termos, bom, força, peso, igual a carregamento, vezes o comprimento. Mas quanto que vale esse X aqui especificamente? Esse X vale o comprimento LA, né? O comprimento horizontal, que vai do ponto de mínimo até o ponto de fixação. Então, MG é WLA, ou seja, o carregamento vezes o LA. Outras relações que vamos obter aqui, né, são, por exemplo, as relações a partir desses vetores da tração. O que se pode observar desses vetores da tração? Aqui se forma um triângulo retângulo. Nós temos a tração T na diagonal, a força TY, ou no caso, né, que equivale ao peso mg na vertical, e a tração TY, ou no caso, o T0 na horizontal. Entre o T e o T0 tem aqui o ângulo θ. Percebe-se que esse é um triângulo retângulo, porque T0 é horizontal e MG é vertical, e pode-se aplicar Pitágoras, onde o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Porém, o MG nós escrevemos anteriormente como sendo WLA, ou, nesse caso, olha, quadrado da hipotenusa, T ao quadrado, tração máxima, é igual a T0 ao quadrado máximo, mais WLA ao quadrado. Essa, então, é esse conjunto aqui de equações, seja utilizado com peso ou com WLA, é o primeiro conjunto de equações que nós vamos utilizar. Outro ponto, né, que pode ser necessário calcular, e se pode calcular direto, muitas vezes se pergunta qual é a força vertical atuando no apoio, né, no apoio de fixação máxima. Às vezes chamada também de força compressiva, caso haja um pilar aqui para baixo e esse cabo esteja comprimindo. Nesse caso, olha, a força vertical, TY, como já escrito anteriormente, mas só detalhando aqui para frisar bem, é o MG, que por sua vez será o WLA. Então, verificamos cálculo para determinar, por exemplo, a tração máxima, cálculo para determinar a tração vertical e falta para determinar a tração mínima. Como já mencionado, né, e eu disse que não iria fazer demonstrações nessa revisão, nós temos que esse cabo é uma parábola. Sendo ele uma parábola, nós temos que o y, né, uma função da parábola aqui, é igual a um ax ao quadrado. Essa é a equação da parábola. Logo, vou mudar a cor para azul. Especificamente para essa situação, nós vamos ter que a parábola é y igual a esse A que está aqui, ele equivale a W sobre 2T0 vezes x ao quadrado, né? Onde esse termo, W sobre 2T0, é essa constante A. Então aqui vemos, essa é a equação da parábola, demonstrada à parte. Se nós desejamos saber quanto que vale T0, a partir dessa equação podemos determinar, olha, T0, que está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando, é igual. O y, que está aqui multiplicando, passa para o outro lado dividindo. W sobre 2y vezes x ao quadrado. Porém, substituindo as relações, x equivale a LA, y
equivale a HA. Dessa forma, nós vamos ter que a tração mínima T0 vai ser igual a W sobre 2HA vezes LA ao quadrado. Temos aqui, então, a equação seguinte. Para ficar apenas com as equações fundamentais nesse resumo final aqui, vamos eliminar as equações intermediárias que eu acabei utilizando para pequenas demonstrações, como por exemplo essa. Eu vou apagar essa equação. E vou mover essa equação do T0 para cima. Logo observamos, nós temos aqui cálculo para tração máxima, cálculo para tração vertical, ou a força de compressão, em alguns casos, cálculo para a tração mínima. Falta agora determinar, então, o comprimento do cabo, que será SA, né, igual a LA vezes 1 mais 2/3 de HA sobre LA elevado ao quadrado, menos 2/5 de HA sobre LA elevado à quarta. É importante, essa equação é uma equação de difícil demonstração para o nível do curso, né, para segundo semestre, porém, essa é a equação que te pede que se utilize diretamente para o cálculo do comprimento SA. Em muitos casos, ela pode ser separada, né, aqui em 2/3 de HA sobre LA elevado ao quadrado. Bom, então essas são as equações que serão utilizadas para os cálculos em cabos flexíveis parabólicos. Passando agora para o cálculo, né, para o equacionamento do cabo flexível catenário. Vamos aqui para o próximo item. Qual que é a diferença básica? Como que o cabo terá uma forma catenária, ou seja, terá a forma de um cosseno hiperbólico? Quando quando as forças atuantes no cabo estiverem distribuídas ao longo dele próprio. Essa é a diferença. No cabo parabólico anterior, a força é distribuída na horizontal e ela é uniforme, carregamento retangular na horizontal. No caso de um cabo parabólico, o carregamento é distribuído ao longo do próprio cabo. Dadas essas informações, vamos passar então a colocar as letras, né, que nós já utilizamos. Olha, distância horizontal do ponto mínimo até, aqui, ó, essa é a distância horizontal, do ponto mínimo até o ponto de fixação. Isso aqui muda, né? É o LA, mas no caso de cabos catenários, vamos utilizar a própria letra X. A distância agora vertical entre o ponto mínimo do cabo e o ponto de fixação, olha, essa distância vertical. Aqui vamos chamar de Y, que equivalia, na situação anterior, ao HA. A outra informação que se tem aqui é essa distância, o comprimento do cabo. O comprimento do cabo, que é seguindo sobre ele. Então aqui está o comprimento S do cabo. Vamos colocar também os eixos, né? Já que fizemos isso no anterior, vamos colocar os eixos nesse cabo. Olha. Então o eixo vertical que nós temos aqui.
passando pelo ponto de mínimo do cabo, ponto de mínimo, nesse ponto, Y. E o eixo horizontal é o eixo X. Agora vamos passar para as forças. Como as forças nessa situação, da mesma forma que no exercício anterior, tem uma tração, uma componente aqui na tração, no ponto de mínimo, essa componente é a horizontal e T0. Assim como no problema anterior, né, no cabo anterior, toda tração horizontal é igual. No ponto de máximo da fixação, então temos aqui a tração máxima, que já podemos também projetá-la na horizontal. Então vamos ter aqui que Tx, tração horizontal, é igual a T0. Lembrando que quando se escreve Tx igual a T0, note-se que T0 seria no ponto mínimo, Tx no ponto máximo, e a soma das duas se cancela. Essa ponta para a direita e essa ponta para a esquerda. O mesmo foi considerado na questão lá no problema anterior de cabo parabólico. A soma das forças é nula, então a soma das forças horizontais é nula. Entre eles tem um ângulo θ, né, entre a tração máxima e a mínima, um ângulo θ, e também temos, né, já que a tração está projetada, a tração é a componente diagonal, haverá aqui uma componente vertical, né, a projeção, que será o TY. A quanto vai equivaler esse TY? Olha, se no caso do cabo o peso, né, o carregamento está distribuído ao longo do próprio cabo, nós vamos ter aqui, então, o peso, né, aplicado no próprio cabo. Logo, o seu TY será igual a quem? Ao peso do cabo, porque a soma das forças verticais tem que se anular. No caso de cabos catenários, é importante fazer uma substituição para cálculo do peso. O que se tem que levar em conta nessa situação? Que densidade, no caso de fios, onde se considera apenas comprimento, densidade é massa sobre comprimento. Ou no caso, a massa é igual a densidade vezes comprimento. Dessa forma, o peso do cabo, escrito aqui, ele será reescrito como, no lugar de M, será colocado ρS vezes G, que é a aceleração da gravidade. Assim, o TY, que nós escrevemos aqui acima, igual ao peso, você pode calcular ele ou pelo peso do cabo nesse trecho ou por ρSG. Essa é a primeira afirmação que nós temos. Agora vamos equacionar, né? Primeiro, pegando aqui por meio do triângulo, onde nós temos tração para baixo, né, o peso mg ou ρSG e o T0, né? Vendo aqui, ó, que se anulam, soma das forças é igual a zero, então aqui T0. Primeiro que já se observa claramente que também pode se aplicar Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual a soma do quadrado dos catetos. Mas no lugar de mg eu já colocarei direto ρSG elevado ao quadrado, né? Se for necessário, também pode se calcular o ângulo aqui por meio de seno, cosseno ou tangente, dependendo das grandezas que forem dadas. Então, aqui tem um cálculo para T máximo. As outras informações, por exemplo, para o cálculo do vão ou para o cálculo do T mínimo, essa equação aqui é muito utilizada para se calcular T0, que é a equação da catenária, a equação do cosseno hiperbólico, onde nós colocamos aqui o eixo XY para mostrar que essa curva é uma função matemática.
Logo, y, como função matemática, ela é igual a t0 sobre ρg, que multiplica o cosseno hiperbólico de ρg sobre t0x menos 1. Então, essa é a equação do cabo, propriamente a equação que dá a forma do cabo, né? Y como função de um cosseno hiperbólico, e normalmente essa equação, na maioria dos casos, é utilizada para o cálculo do T0, o que apresenta uma complicação, porque você tem T0 fora do cosseno hiperbólico e tem T0 dentro do cosseno hiperbólico. Como será visto em resoluções de problemas nos exemplos que faremos, quando se necessita calcular T0 por meio dessa equação, há necessidade de se utilizar ou programas de computador ou então uma resolução pelo método gráfico. Isso fica para a próxima etapa. Então temos aqui cálculo do T máximo a partir dessa equação de Pitágoras. A outra equação que pode ser utilizada, a equação do próprio cabo parabólico. Também a equação do comprimento do cabo S. Essa equação é do tipo T0 sobre ρg vezes seno hiperbólico de ρg sobre T0x. Uma outra equação que também se pode calcular o T máximo, assim como pela de cima, é T igual a T0 cosseno hiperbólico de ρg sobre T0x. Aqui, né, se escolhe entre utilizar essa equação e se utilizar a outra, caso você queira calcular a tração máxima, se escolhe entre a primeira e a quarta, o que for mais prático para poder fazer o cálculo. Assim como também se pode utilizar, que é ainda muito mais prático, que é T igual a T0 mais ρgy. Notem o que muda nessas equações. Essa daqui é em função de x, essa é em função de y, e a primeira é em função de s. De acordo com a informação que for dada, caso seja necessário calcular a tração máxima, se decide por uma delas. Um outro aspecto importante é que, como já mostrado, o cálculo por meio de cabo parabólico é um cálculo mais complicado. O cálculo por meio de cabo catenário, né, aqui a equação da catenária, é um cálculo mais complicado do que pela parábola. Logo, sempre que possível, um cabo catenário ele é aproximado para uma parábola para fazer os cálculos. Quando que há essa possibilidade? A possibilidade para aproximar um cabo catenário para um cabo parabólico e assim realizar os cálculos muito mais facilmente, que é muito utilizado no caso de cabos de alta tensão de rede elétrica. Isso acontece por meio quando se observa uma relação entre o vão e a flecha. Que relação que é essa? Né? Primeiro assim, vamos lá, vão e flecha, mas vamos pegar na nossa primeira figura, onde o vão, quem é? O L, vão, é o L, e a flecha é o H. Então, quando que se pode aproximar o cabo parabólico do catenário? Quando esse vão é pelo menos 10 vezes maior do que a flecha. Voltando aqui, no caso, para o nosso cabo catenário, e escrevendo aqui, ó, quando que ocorre a possibilidade de aproximar um cabo catenário para um cabo parabólico e assim realizar os cálculos mais facilmente? Quando a relação do vão com a flecha é de pelo menos 10 vezes. Como, por exemplo, se a nossa flecha for de 1 metro
e o nosso vão for de 10 metros, qual a relação que nós vemos entre eles aqui? 10 vezes. Tá? Outro exemplo. Se por acaso a nossa flecha for de meio metro e o nosso vão for de 20 metros, qual a relação entre eles? É 40 vezes. Então, sempre que o vão, lembrando que o vão, o L é a distância total, né, de um ponto de fixação ao outro. Não é do ponto de mínimo até o ponto de fixação. É a distância entre o ponto de fixação e o outro. Sempre que a relação entre o vão e a flecha for de pelo menos 10 vezes, esse cabo catenário pode ser aproximado com segurança para um cabo parabólico e assim os cálculos serem feitos com muito maior facilidade, já que as equações, no caso da parábola, são no máximo equações de segundo grau, né? E no caso de cabos de cabos catenários, envolvem equações mais complicadas para a resolução do problema.